Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Dan. Esse é o projeto que eu criei, Hipócrita Sumido. E por que Hipócrita Sumido? O que é o Hipócrita Sumido e por que eu criei isso? Bom, primeiramente, Hipócrita Sumido eu acredito que seja eu. Eu acredito que eu seja bem hipócrita quanto às minhas escolhas. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de aprender, mas mesmo assim, por algum motivo, eu não costumo seguir o que eu aprendo. E por que eu criei isso? Bom, um pouco para ocupar a cabeça, é mais um hobby. Eu gosto de incluir, que eu quero incluir os meus amigos, eu quero incluir as pessoas que eu gosto. E gostaria também de melhorar muito a minha dicção. Na minha cabeça eu falo de um jeito, só que na hora que eu repasso sai de outro. E assim, gostaria bastante de que isso fosse mais simples, né? Certo. Outra coisa, por que eu criei? Para ocupar a cabeça, principalmente. Eu vim de uma fase um pouco complicada na minha vida, né? Estou recém-casado, mas minha esposa é ótima. Eu saí do meu trabalho recentemente, estou em casa, fico muito tempo sozinho, então estou tentando utilizar desse tempo comigo, né? Para mim, justamente para fazer esse tipo de coisa. Certo? Eu vou passar a pauta aqui, só um minuto. Certo. Como que vai funcionar isso, né? Não sei se tem alguém vendo, espero que sim. Na verdade, eu espero que não, isso tá péssimo. Mas o que eu farei? Eu vou chamar alguns amigos meus, pessoas conhecidas, que são especialistas de algumas áreas, e conversaremos sobre um assunto. A questão é que assunto? Por exemplo, eu tenho um colega meu que é especialista em programação, uma coisa bem recente, um assunto bem relevante. Porém, aqui não é um podcast normal. Aqui não é nem um podcast, aqui é bagunça. E o que eu farei aqui? Eu separei aqui alguns temas. E sim, eu vou sortear alguns temas e trarei para que nós falamos, para falarmos sobre isso, né? Deixa eu só tirar a câmera aqui. Acredito que aqui seja bem, vou reduzir um pouquinho. E certo. Então, muito simples. Eu pedi para a inteligência artificial criar pautas e eu simplesmente irei rodar aqui e vai ser a pauta aleatória. Então, por exemplo, tem um amigo meu especialista em psicologia. Ele vai estar aqui comigo junto no Discord, né? Porque não temos estrutura física, porque eu estou aqui no quartinho, né, no meu escritóriozinho aqui de casa, aqui tá minha janela. O meu cachorro está aqui comigo. Então, não tenho estrutura física. Então, meus amigos estarão comigo pelo Discord e falaremos sobre isso. Claro, gente, com bastante humor, a ideia não é ser sério. E assim, acredito que esse piloto ele seja mais para mim perder um pouco da vergonha. E na verdade não tem nada definido. Se fosse, se eu pudesse escolher uma forma ideal para fazer isso que eu tô fazendo, eu faria algo parecido com Brochada Sinistra, sabe? Que é um podcast, só que é mais uma coisa no humor, mais aquela coisa engraçada, mais com os amigos próximos, sabe? Eu vejo que é um ambiente mais de amigos, sabe? Eu não quero que seja um podcast. E assim, gente, se for um podcast também, eu acredito que pode ser legal, porque não precisa ser inteligente para fazer podcast no Brasil, pô. Monarca que diga. Brincadeira. Mas bom, é um pouco disso, né? Eu vou passar a primeira pauta aqui. Eu falarei sobre isso sozinho. E nas próximas vezes que eu farei isso, eu espero que tenha alguns amigos meus aqui. E falaremos sobre o assunto que terá aqui. Então, vamos girar a roleta. E o assunto de hoje é sobre desigualdade social e pobreza. E bom, quem sou eu para falar sobre desigualdade social e pobreza? Eu tenho 22 anos, farei 23 no dia 27 de julho, que está chegando. Eu,
assim, eu estudo para a área de tecnologia, sou simpatizante da área de tecnologia, porém estudo sobre qualquer área também. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E uma informação interessante é que eu recentemente trabalhei em uma instituição, né, num instituto ou uma ONG, chame como preferir, que tratavam, né, que cuidava de pessoas na situação de vulnerabilidade social. Então, ai caramba, esqueci disso. Só um minuto. Certo, então eu estive muito próximo de pessoas em vulnerabilidade social e, como qualquer jovem paulistano, eu também estou próximo, assim, não próximo de realidade de vida, mas próximo de conhecer pessoas que têm uma condição financeira bastante viável, né? Não é meu caso. Para falar a verdade, eu tô bem, bem mal das pernas quanto a isso. Espero que seja só uma fase. Trabalho para que seja isso e crio isso aqui para que seja isso também, né? Se vocês puderem me deixar ricos um dia, seria interessantíssimo, certo? Então, vamos falar desigualdade e pobreza. Assim, eu sou totalmente pragmático quanto a esse tema. A desigualdade, ela é consequência do capitalismo. Acho que não é segredo para ninguém isso, né? E poxa, você pode discordar disso, você pode achar que não, mas não, assim, não existe lugar no mundo onde o capitalismo não tocou e não teve desigualdade social. Só o capitalismo fez com que isso acontecesse? Não. Na verdade, acredito que todas as ideologias têm passado por isso, por essa desigualdade. Não sou um socialista, não sou um comunista, eu sou só cético. Né? Não adianta vir defender o capitalismo, porque não tem muito o que defender. Não adianta vir defender o comunismo, porque é uma utopia. Socialismo, interessante, mas também é utópico. Então, capitalismo. Por que o capitalismo gera desigualdade social, gera pobreza? Vamos pensar em como o capitalismo surgiu, né? O capitalismo ele surgiu pós-imperialismo, né? E já no imperialismo, já se tinha esse cenário de que umas pessoas têm muito e outras pessoas têm pouco, quase nada, né? E quando se passou para o capitalismo, claro, se você para pensar como que o imperialismo deixou de existir, né? Os burgueses, acredito eu, né? Vamos lá, eu não sou um especialista de história, estou falando aqui, uma ideia é falar a minha opinião, não é dar uma aula de história, mas assim, os burgueses, que eram os comerciantes, que eram as pessoas que tinham uma quantidade boa de renda, ou que pudesse gerar renda para elas, e que não necessariamente eram da família real, eles começaram a ter poder econômico. E poder econômico compra poder político. Poder econômico é interessante. Eu gostaria de ter poder econômico para poder comprar poder político e por aí vai. E com eles, com eles batendo de frente com o império, com os reis, com as pessoas que eram poderosas da época, logo a cadeia alimentar ela trocou de posição, né? Vamos falar assim. Os burgueses passaram a ocupar o topo e isso passou a ser um problema no curto prazo, porque não resolveu nenhum problema, né? Que se tinha antes. As pessoas continuaram sendo pobres, as que já eram pobres. Os burgueses que tinham uma certa condição, tal, não necessariamente eram ricos, passaram a ficar mais ricos. E os reis, sinceramente, foda-se os reis, eu não me importo com eles. E, bom, o que aconteceu com esses burgueses? Eles estão aí até hoje. Poder, dinheiro gera dinheiro, pessoa que tem dinheiro gera dinheiro, que gera desigualdade. E isso é um problema, hein? E, por exemplo, pessoas são exploradas. Sim, fato. Isso não é
Isso não é uma indagação. As pessoas são exploradas de fato. E por quê? Eu vou te dar um exemplo. Qual que é o problema da exploração, né? Imagine que... Imagine não, né? Vamos se colocar na minha situação. Eu sou um jovem, 22 anos, cresci na periferia, estudei em escola pública, faço uma faculdade que eu acho muito boa, só que não é a faculdade de elite, não é uma Mackenzie, não é uma PUC, não é essas boas assim. É uma faculdade mais simples, vamos dizer assim. E, bom, quando eu me formar, com quem que eu vou disputar vaga? Eu vou disputar vaga com todo mundo, é claro. A questão é, as vagas realmente interessantes, né? De quem tá no poder, de quem pode fazer as coisas, de quem com quem que eu vou disputar essas vagas, se é que eu vou disputar elas. Bom, principalmente com esses jovens que vieram dessas faculdades de elite, que já estão naquele meio, e é uma competição desleal, né? Eu estou de baixo, eu vim de baixo, e claro, ele tem os méritos dele, tipo, os pais têm os méritos de estarem ali. Alguns, né? Se você não for herdeiro. Se tu for herdeiro, vai se fuder. Mas se você não for herdeiro e construiu isso, claro, você tem o seu mérito de ter o seu filho numa boa escola. Só que é muito fácil perceber como é que as coisas funcionam, como é que uma coisa desencadeia na outra. É fácil perceber que se você tem dinheiro, você frequenta lugares que quem é pobre não frequenta. O seu filho vai para uma escola que o filho do pobre não vai. O seu filho vai para uma faculdade que o filho do pobre não vai. E todos dessa faculdade são exatamente o mesmo padrão de pessoa, do qual não se permite entrar pessoas novas, né? No qual não se permite criar um novo ciclo, criar pessoas, justamente porque eu quero que o meu filho seja rico assim como sou. É um pensamento lúcido, né? De se parar pra pensar. Só que isso é um problema, né? Para a sociedade como um todo. Porque se você quer que só o seu filho esteja aí, os amigos dele, os filhos dos seus amigos, que também são ricos, logo eu, um jovem, terei menos oportunidades. E sim, a culpa é dos meus pais, talvez. Porém, que culpa eles têm? Eles já nasceram pobres. A culpa é dos meus avós? Entenderam? Não tem pra onde correr, não tem como culpar alguém pela desigualdade. Não pela desigualdade nem sim, não como um todo, né? Não tem como culpar alguém por eu ter nascido pobre. Então, ai, cacete. Tô um pouco distraído, perdão. Tô um pouco sem jeito. Porém, voltando à parte da desigualdade. Então, percebe-se que pessoas que estão no poder, pessoas que têm dinheiro, tendem a continuar no poder, tendem a continuar no dinheiro, com dinheiro. Por quê? Justamente porque elas estão em ciclos que favorecem a eles. Então, como que isso escala? Qual que eu acredito que seja a solução disso? Eu acredito que a solução seja bem anárquica, pra falar a verdade. Desculpa, eu tô um pouco resfriado. Semana foi difícil, gente. Perdi o emprego, fiquei doente. Semana do meu aniversário é essa agora. A vida é uma loucura. Mas a gente leva com bom humor. Mas então, como que acaba com essa desigualdade social? Ao meu ver, é claro. Solução simples, gente. Socialismo. É loucura? Sim. É possível? Talvez. Farei com que isso aconteça? Pouco provável. Porém, de forma bem esdrúxula, onde todo mundo vive de forma igual, claro, não vai ser igual para todos, mas onde todos têm acesso a todas as informações, a todas as oportunidades, logo, a desigualdade social não existe. E assim, antes que qualquer pessoa, eu imagino que não vá ver isso aqui, venha até mim e fale: poxa, Danilo, você é um idiota, tá defendendo o socialismo porque que todo mundo seja pobre, vai pra Cuba, olha a União Soviética.
E assim, gente, o socialismo ideal é que todos, sem exceção, tenham acesso às coisas. Então, poxa, antes de chegar e falar socialista de iPhone, a ideia do socialismo como ideia, né, como ideologia, como ela deve ser feita de fato, passa-se muito sobre eu tenho um iPhone, que é um celular top, a pessoa tem um Samsung, que é um celular top, todas as pessoas têm acesso a isso. Hoje, é claro, é nítido você ver que um brasileiro médio, ele não tem acesso ao celular mais top que tem no mercado hoje, ao melhor computador, às melhores marcas de roupas. E, bom, da forma com que eu acredito que deveria funcionar, pelo menos, todo mundo tem acesso a isso, né? O socialismo ideal é isso, é que todo mundo tem acesso a poder comprar o que quiser, poder utilizar a roupa que quiser, poder ir no mercado e não se preocupar com o preço das coisas, porque você tem acesso àquilo. E, assim, é claro, é utópico, eu imagino, mas de forma bem clara, eu acredito que é assim que a desigualdade social não aconteça. Quer dizer, que a desigualdade social, que a desigualdade social seja inibida, né? E, bom, países que tentaram fazer isso não tiveram sucesso, principalmente por dois motivos. Porque, primeiro, as pessoas. Eu desliguei o microfone, não estava falando. Espero que vocês tenham pelo menos escutado alguma coisa. Mas ok, vamos lá. Os países que tentaram socialismo e que não tiveram sucesso foram por dois motivos: a ambição de seus líderes e, principalmente, o capitalismo. Mas por que o capitalismo? Bom, o que pior para uma nação capitalista, por exemplo, os Estados Unidos, do que uma nação socialista prosperando? O fato do socialismo prosperar significa que o capitalismo falhou. E falha, e falhará, e vai continuar falhando para sempre. A questão é, o capitalismo, ele precisa que pobres existam para que sirvam os ricos, né? E tipo assim, eu não tô falando isso de forma burra, do tipo, pô, pobre tem que existir para o rico poder existir. Não. Se o pobre não existir, pelo menos da forma utópica, vamos falar assim, né? Se o pobre não existir, o trabalho não é feito. Se o trabalho não é feito, ninguém compra. Se ninguém compra, o rico não tem dinheiro. Então, um país socialista é um incômodo para um país capitalista. Por quê? Porque um país socialista não vai comprar as coisas do país capitalista. Logo, isso gera incômodo. Então, por mais que alguém tenha implementado o socialismo ideal, o socialismo perfeito, todo mundo tem as oportunidades, que é um pouco parecido com o que a União Soviética fez na década de 70, né? Que as pessoas tinham um pouco mais de oportunidade. Claro, não era o ideal, a gente sabe os efeitos disso, só que era o mais parecido que nós tivemos, pelo menos até hoje, do socialismo ideal. E ficou bem nítido que incomodava os Estados Unidos o socialismo ideal, o socialismo próximo ao ideal existir. Por quê? Deixa eu reformular isso. No filme Inception, que é a origem em português, o Leonardo DiCaprio, que é um ator, que é o protagonista, ele fala: o maior vírus que se pode existir é uma ideia. E se coloque no lugar de um país pobre. Não pobre como o Brasil. O Brasil é pobre, mas o Brasil é rico, né? Comparado aos outros países. Se você colocar em escala, claro, com os Estados Unidos, o Brasil tem os seus problemas. Só que se você colocar com o resto do mundo, são problemas que muita gente gostaria de ter. E
Cara, me perdi um pouco, perdão. Vamos voltar pro país pobre. Então, imagine que você está no lugar de um país pobre, um local, um país médio da África. Não vou falar que se for da África, porque agora estou me tornando uma figura pública, se eu quiser fazer isso a sério, né? Mas pensar num país aleatório da África e não vou nem dar um nome para isso. Mas é um país que as pessoas vão trabalhar, que uma empresa capitalista de fora leva uma fábrica. E você pensa, poxa, legal, o capitalismo gera emprego. Sim, gera emprego. O que a gente vai fazer com esse emprego? O jovem, né, o cidadão médio desse país, ele vai até a fábrica, ele vai trabalhar, é claro, ele vai ter o sustento dele. A questão é, ele vai passar 35, 30, 25 anos da vida dele trabalhando, porque ele é uma mão de obra barata. Se ele é uma mão de obra barata, ele não ganha muito dinheiro. Se ele não ganha muito dinheiro, a realidade dele não muda. Claro, ele pode melhorar substancialmente, se você parar para pensar que ter um emprego que se ganha pouco é melhor do que viver na miséria. Fato. Não tem argumento contra isso. A questão é, ele foi lá, trabalhou, ganhou muito pouco por isso, porém, a sua mão de obra, ela tem a sua qualidade, né? Mesmo que seja barata, ela tem a sua qualidade. Então, logo, o cidadão capitalista que levou essa fábrica até lá, ele pagou barato nessa mão de obra, ele vai vender o produto dele pelo preço cheio. Ele não vai dar desconto para mim, porque ele pagou barato, mais barato, na mão de obra. Ele vai vender pelo preço médio. Então, se uma fábrica produz no Brasil, onde custa R$ 5 para fazer uma peça de roupa, e se uma fábrica produz, sei lá, na Uganda, onde custa 50 centavos, pelo menos de mão de obra, para fazer uma peça de roupa, significa que eu vou ter um desconto de R$ 4,50 se eu comprar a peça que foi feita na Uganda? Não. Ele vai vender pelo mesmo preço. Por quê? Porque vende. Tipo, capitalismo é isso. Tipo, não existe bonzinho. Não é porque eu paguei barato que eu vou vender barato. Eu vou vender caro. Porque tem gente que paga, pô. Se tem gente que tá pagando é porque esse é o preço, pô. O capitalismo é isso. Caramba, esse era pra ser o meu primeiro episódio. Então, loucura. Já fiz as minhas críticas ao capitalismo. Tipo, falando sozinho parece um pouco maluquice. Depois eu vou rever um pouco desse piloto. E vou apontar, né, os pontos de dicção. Estou falhando, estou ficando um pouco confuso, é natural. É o primeiro episódio. Tenham paciência, eu espero que poucas pessoas vejam isso. E as pessoas que veem, tenham paciência comigo, eu estou começando. Eu vou tentar melhorar um pouco a minha dicção, melhorar a minha postura corporal, melhorar o enquadramento da câmera, porque, sei lá, é meio sinistro, né? Vai que passa um espírito aqui atrás, ó. Pelo menos vocês veem, não me se verem, não me contem. Ih, caralho, vai só falar, que porra é aquela? Ah, tá, meu vizinho. Loucura, bicho. Mas é isso. Eu acredito que eu vou ficando por aqui. Foi um episódio curto, fiz as minhas críticas de acordo com a minha pauta. Espero que os meus amigos especialistas que vão vir até aqui tenham um momento mais descontraído. Isso aqui, a ideia é ser descontraído. Eu não gosto de programa muito sério. Porque, sinceramente, o mundo já é muito sério. É uma ideologia que eu tenho de vida, minha filosofia, eu diria, se eu levar o mundo com bom senso e bom humor, as coisas mudam. O mundo muda, né? Então, vamos ter um pouco de bom senso e bom humor, um pouco de paciência comigo. Não tô me fazendo de coitadinho. Na verdade, tô sim. Mas é o começo. É o começo de uma ideia. É uma ideia que eu faço mais por diversão, mais pelos meus amigos. Não tô fazendo com interesse de ficar rico, de ficar famoso. Na verdade, eu nem quero ser famoso, porque eu provavelmente seria cancelado muito rápido. E cancelamento, não que cancelamento me incomode, né? Mas tem gente meio maluca no mundo, né? Gente que acaba com a vida dos outros à toa, por nada. Então, eu vou ficando por aqui. Muito prazer, eu sou o Dan.
É legal fazer isso, pra falar a verdade. As próximas pessoas que virão até aqui farão com que o programa tenha um pouco mais de qualidade. Eu vou comprar uma webcam para colocar aqui onde meu monitor está, para que eu não fique olhando para cá, porque fica estranho, né? Não é um ângulo que me favorece. Eu já não sou um cara bonito e eu fico num ângulo feio, então assim, não é interessante. Bom, fora isso, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. É um pouco estranho, eu vou ficando mais solto com o passar do tempo. E, bom, muito obrigado. Eu vou mostrar o meu companheiro que tá aqui comigo, né? Para não falar que eu estou sozinho nesse episódio. Eu estou com o meu cachorro, El Cachorrón. Vem cá, cachorro. Vem cá, cachorro. Esse daqui é o Leaf. O nome dele é Leaf por conta do Leif Erikson, um viking, navegante histórico. E eu gosto muito do personagem dele na série de Vikings e Valhalla. E, bom, esse é o nome dele por conta disso. Ele é um salsichinha, tem 7 meses, toco terror todo dia aqui em casa, mas eu amo ele, eu daria a vida por ele. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem esteve até aqui. Na verdade, muito obrigado mesmo, porque você foi guerreiro, porque falei um monte de baboseira, fiquei confuso, fiquei assustado. E é isso. Vou melhorar minha dicção. Usarei isso aqui como terapia também. E espero que nas próximas vezes eu faça isso ao vivo e tenham pessoas assistindo para que faça esse assunto ficar um pouco mais dinâmico. É só o começo de algo. Talvez seja algo grande, talvez não. Obrigado para quem ficou até aqui e tchau!